advérbio de causa, ok? Uma locução adverbial de causa. Eu sei quem é que morre de fome? Não. Então, a pessoa, o sujeito aqui, ele pode ser identificado? Então, é um sujeito indeterminado. Qual é a estrutura que está marcando esta indeterminação do sujeito? Então, o se tem uma função, não tem? A função dele é indeterminar o sujeito. Aqui embaixo, olhou-se no espelho. Eu sei quem foi que se olhou. Porque se eu não souber quem se olhou, eu posso dizer que olhou-se no espelho? Não, eu não posso. Então, eu tenho indeterminação de sujeito neste caso? Não. Quem olhou e para quem olhou? Não é a mesma pessoa? Ele olhou-se no espelho. Ele olhou a si no espelho. Esse si aqui, ele mostra para mim que a mesma pessoa que olhou está sendo olhada. Então tem uma função, não tem? Tem a função de dizer que meu sujeito, ele pratica e sofre a ação. Então tem função. Ela gosta de se aparecer. Quem aparece? Aparece, no máximo, em algum lugar, em algum momento, por alguma razão. Mas este verbo aqui, ele pede complemento? Não. Este se, ele poderia ser retirado? Não poderia? Ele está marcando indeterminação do sujeito? Não, porque eu sei quem é que gosta de se aparecer. Então, ele tem funcionalidade? Não. Mas ele realça, não realça? Então, pensando na semântica, gente, o que é semântica? Sentido. Pensando na semântica, ele vai realçar, mas ele pode ser retirado porque não está exercendo nenhuma função. Não tem funcionalidade. Este é um termo que eu chamo de partícula expletiva. Ou palavra denotativa, ou termo de realce. Deu para entender direitinho? Norma culta de língua portuguesa. Esse se é possível de ser colocado aí? Não, ele não tem funcionalidade. Ele não tem como ser identificado como índice de determinação do sujeito ou termo que indica que o meu sujeito praticou e sofreu ação. Então, se ele não tem função, ele vai poder ser retirado. Deu para entender direitinho? Posso seguir? Ok. Vamos detalhar bastante o se, tá? Não dei tudo do se aí, não. Só estou querendo analisar com vocês. Diga. Ah, legal essa sua pergunta. Bom, lá na prova, vocês podem encontrar o enunciado com a identificação. Está de acordo com a norma culta de língua portuguesa? Não, porque não tem funcionalidade. Ok. Vocês podem encontrar a pergunta. É uma partícula expletiva? Eu tenho classificação. Então, vou dizer que sim, eu tenho como classificá-la. Ou você pode encontrar uma pergunta mais semântica. Essa é uma pergunta, viu, linda? Muito voltada para a CESP. Não é o que a Carlos Chagas tende a perguntar. Mas o CESP tende a fazer esse questionamento. Este se pode ser retirado sem comprometer o sentido, a intensidade argumentativa, tampouco a correção gramatical. Compromete o sentido? Compromete a correção gramatical? Mas compromete a intensidade argumentativa do processo. Então, depende muito do enunciado da questão. Tá? Nem sempre a banca cobra norma culta. FCC cobra norma culta. SESI Gran Rio fica no entretermo. Mas o CESP, cada mergulho é um flash também para ele. Tá? Posso ir para E? Vou lá, tá? Não. Não, porque ele tem uma função ali. A função dele é mostrar que o mesmo elemento que praticou a ação, sofreu a ação. Então, se ele tem responsabilidade, ele tem função. Ok? Não. No morre se eu não sei qual é o meu sujeito. Tá vendo o que o WhatsApp faz na vida da pessoa?
Ô, gente, olha o pessoal novo, não se preocupa não, porque a gente se entende, né, Tchala? Tá vendo, Laís, minha defensora? Gente, antes de continuar, eu preciso só relembrar com vocês a minha classificação de verbo, porque eu preciso fazer esta identificação em todas as aulas mesmo, já que é um tipo de conceito que você leva muito tempo até firmar, tá? Meu predicado, todo mundo junto misturado, por favor, ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Será verbal se minha ideia for ação, acontecimento, fenômeno natural, posse ou ideia de necessidade. Será nominal quando for uma ideia de... E se tiver uma ideia de estado, meu verbo é de... Meu verbo será de ligação por conseguinte quando eu encontrar aquele predicado chamado de predicado nominal. Meu verbo é um verbo de ligação. Verbo de ligação tem complemento? Não, porque ele só liga, ele não precisa ser completado por conseguinte, tá? E no meu predicado verbal, meu verbo ele já é mais significativo, tanto que algumas gramáticas chamam de verbo significativo mesmo. Ele não está somente ligando, ele está informando algo para nós. Meu verbo, quando significativo, pode ser chamado de transitivo ou de intransitivo. Qual é aqui, gente, o conceito do verbo transitivo? Ele precisa de complemento. E precisar de complemento é ter sentido completo ou incompleto? Não. É precisar de uma, porque a única palavra que pode ser identificada como complemento é o substantivo ou termo substantivado, ou estrutura substantivada. Mas só o substantivo pode ser complemento. Os intransitivos pedem complemento? Não, mas eles podem requisitar para nós uma circunstância. Aí, lá na prova, você encontra a estrutura. Os garotos voltaram. Eita, coisa feia. Os garotos voltaram para casa cedo. Para casa é uma estrutura que completa o verbo voltar, posto que o verbo voltar é um verbo transitivo e indireto. Verdadeiro ou falso? Vou repetir, tá? Para casa é uma estrutura que serve de complemento, ou seja, completa o verbo voltar, tendo em vista que o verbo voltar é um verbo transitivo e indireto. E aí? Bom, no passo a passo, tá? O pessoal que está meio com essa cara de não estou entendendo. Vamos lá. O que eu falei sobre os verbos transitivos? Ele precisa de um complemento. Qual é a única classe gramatical que pode ser chamada de complemento? O substantivo, ou palavra substantivada, ou estrutura substantivada. Beleza. Todo complemento do verbo transitivo, ele recebe o nome na sua função de objeto. Porque, reparem só, todo substantivo não é uma coisa animada ou inanimada. Se todo substantivo é uma coisa, toda coisa pode ser chamada de objeto. E é por isso que esta função de completar o verbo é chamada de objeto. Eu vou agregar valor semântico ao objeto? Não, sempre vai ser coisa ou pessoa. Os verbos intransitivos, eles pedem complemento? Não. Então, vou colocar aqui, ó, complemento, e vou pôr um X, tá? Eles não pedem complemento, mas eles podem requisitar o quê?
uma circunstância que determine. Essa circunstância pode ser tempo, lugar, causa, modo, consequência, finalidade, companhia, assunto. Tem até circunstância de preço, ok? Que são, na verdade, os advérbios ou estruturas adverbiais. Belezinha? Posso ir, não posso? Quem foi que voltou para casa? Os garotos. Essa ideia aqui, voltar para casa, é uma ideia verbal ou nominal? Verbal ou nominal? Verbal. Então, se é uma informação verbal, eu digo que é um predicado. E no meu predicado verbal tem um verbo de ligação? Não. Tem um verbo de ligação quando? Predicado nominal. Beleza. Este verbo aqui, dentro de um predicado verbal, ele vai ter que ser classificado. Lá na questão que eu simulei para vocês, eles classificaram como verbo transitivo. Mas basta olhar o que vem na sequência. Voltaram, quem volta, volta para um lugar. E se ele está voltando para um lugar, o lugar é uma circunstância. E se é circunstância, é um advérbio. E advérbio completa? Advérbio modifica. Pode até determinar, porque eu preciso identificar essa determinação, não preciso? Às vezes o advérbio é tão fundamental que nós queremos chamá-lo de complemento. Mas qual é a única classe gramatical que pode ser chamada de complemento? Ou palavra? Ou estrutura? Então, este verbo pode ser chamado de verbo transitivo? Ele é chamado de verbo intransitivo. Belezinha? Deu para entender direitinho? E essa estrutura para casa é o seu advérbio. Posso ir? Oh, peraí. Diga. Cedo também é um advérbio, porque identifica para mim uma ideia de tempo. Então eu tenho, só que o tempo aqui ele não é tão essencial. Ele vai somente modificar, ele não vai determinar como este lugar aqui, tá? Intransitivo. Qual é a única classe gramatical que pode ser chamada de complemento? E aqui para casa é um substantivo? É um advérbio. Nunca é o verbo, é sempre o que está na sequência que identifica o que é, como ele vai ser classificado. Tem sempre que olhar o que está na sequência. O que está com ele se relacionando na sequência. Vamos lá. Acho que eu passei demais. Passei demais? Ou é só slide em branco mesmo que eu abri? Esse é o próximo? Ok. Vocês já repararam que na gramática, em vários momentos, nós identificamos a terminologia nominal? Já viram? Nós temos pronominal, por exemplo. Pronome. Esse pronome, a palavra pronome, pode ser dividido em duas partes, não é? Pronome. Esse pró significa para. Não é pré, como algumas pessoas acham. É um para, tá? E esse nome faz alusão somente ao substantivo. Então, o pronome é aquilo que está para o substantivo, só. E ele está para o substantivo de duas formas. Ou ele acompanha o substantivo, ou ele substitui o substantivo. Ok? Mas esse nome da palavra pronome é só o substantivo. Existe uma outra nomenclatura que se limita a substantivo. E isto é muito importante para vocês internalizarem. É a nomenclatura de adjunto adnominal. Esse nominal aqui é somente o substantivo. O adjunto adnominal é uma estrutura que se relaciona somente com o quê? Com um substantivo. Com o nome substantivo. Vai se relacionar com outra classe gramatical? O adjunto adnominal? Não. Só se relaciona com qual classe gramatical?
Eu quero escutar todo mundo. O adjunto adnominal só se relaciona com... Porque esse nominal aqui faz referência somente ao substantivo. No entanto, existem outros momentos em que nominal não é somente o substantivo. Quais são os momentos? Quando eu me refiro aqui à regência nominal. Regência nominal, quando eu trabalho com nominal aqui, eu estou me referindo ao substantivo, mas as outras duas classes que informam algo para nós, não é exatamente o verbo, mas tem relevância, que são o adjetivo e o advérbio. A adjunto adnominal só se relaciona com qual elemento? Mas uma regência nominal, esse nominal é substantivo, adjetivo e advérbio. Um outro momento em que eu amplio um pouquinho essa ideia do nominal. O complemento nominal. Nominal aqui não é somente o substantivo. Novamente se refere ao substantivo, ao adjetivo e ao advérbio. Belezinha? Rose, por que você está falando sobre isso? Vocês lembram que nós fizemos a classificação do predicado? Nós fizemos a classificação de quais são os tipos de predicado? Verbal e nominal. Este predicado nominal se refere somente ao substantivo? Não. Se refere ao substantivo, ao adjetivo e também ao advérbio. Quando nós tratamos do predicado verbal, nós indicamos que o núcleo da minha informação está na ação, no acontecimento, na ideia de posse, de necessidade, no fenômeno natural. Então, meu núcleo da informação está no verbo. Por isso que eu chamo de predicado verbal, ok? Num predicado nominal, o meu núcleo não está somente no verbo. O meu núcleo pode estar no substantivo, no adjetivo e no advérbio. Porque predicado nominal se refere somente ao substantivo? Não, se refere a essas três classes gramaticais aqui. Com a seguinte observação, esse advérbio é o advérbio de modo. Rose, não entendi. Então, vamos abrir um slide em branco. Mari está cansada. Mari está bem. E Mari está uma flor. Ok. Eu tenho três informações sobre Mari. Na minha primeira informação, que faltou um acento, na primeira informação, está cansada, ou informação sobre Mari, uma informação que dá ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, posse, necessidade ou estado. Esse estado de Mari está exatamente em qual palavra? No está ou no cansada? Está no cansada. Se é estado, é um predicado nominal. Se é um predicado nominal, meu verbo é de que tipo? Verbo de ligação tem complemento? Aí o concurso seleciona cansada e pergunta se cansada é um complemento do verbo. E você pensa de forma equivocada no seguinte: sem cansada, sem a estrutura cansada, eu tenho uma informação completa? Não. Você pensa dessa forma e indica cansada é um complemento verbal. Mas cansada é um adjetivo na posição de núcleo de um predicado nominal. Não é complemento do verbo. É estado do meu sujeito. Ok? Belezinha? Deu para entender? E Mari está bem. Está bem.
é uma informação sobre mar e a gente consegue perceber que esta informação é ação, acontecimento, fenômeno natural, posse, necessidade ou é uma ideia aí de estado? É o modo como ela está. Qual é a classe gramatical de bem? É advérbio, advérbio de modo. O advérbio de modo, ele pode ser o estado em uma informação que eu classifico como um predicado nominal. Meu verbo em um predicado nominal é um verbo de... Verbo de ligação tem complemento? Não. É a informação que tem um estado. Nesse caso, o estado é o meu advérbio. Por que o advérbio pode estar no núcleo do predicado nominal? Porque predicado nominal, este nominal se refere a 3 classes gramaticais: adjetivo, substantivo ou advérbio. Não. E por que não é advérbio? Repare só. Se fosse... Qual é o seu nome mesmo? Se fosse Danilo, aqui, eu deveria escrever como? Danilo está cansado. Então, isso, e essa é uma identificação muito importante, tá? Porque como cansada também é um estado, às vezes você pensa que o estado é sempre o modo como ele está. É o modo, naquele momento ele tem este estado, beleza. Mas eu não posso fazer tal classificação porque eu tenho condições de flexionar. Se houvesse um termo no masculino, eu deveria deixar no masculino. Por qual razão? Aqui embaixo eu posso deixar no... Posso mudar? Se fossem as meninas estão bem. Por que eu não posso mudar? Porque característica de um advérbio é não flexionar. Característica de um adjetivo é flexionar. Então, vocês identificam esta colocação pela característica que a classe gramatical apresenta. Por isso que morfologia é o quê? Estudo da forma no contexto para nós analisarmos as características que essa forma vai apresentar no contexto. Belezinha? Ok. Mar está uma flor. Está uma flor é uma caracterização para a Mari, não é? Se é uma caracterização, este predicado é um predicado nominal. Se é um predicado nominal, significa dizer que meu verbo é um verbo de... Verbo de ligação precisa de complemento? Não. Mesmo uma flor sendo um substantivo, essa estrutura não está completando o sentido do verbo. Porque em um predicado nominal, eu encontro um verbo de ligação. Estão entendendo direitinho? Eu encontro uma flor, predicado nominal, mas a palavra flor é um substantivo. Vejam, portanto, em um predicado nominal, o meu núcleo pode ser adjetivo, advérbio ou substantivo. Eu tenho que avaliar qual é o núcleo, avaliando qual é o tipo de informação que está sendo passada. Voltemos. Não. As locuções, elas têm preposição. Por exemplo, ela é de Salvador. Ser de Salvador. Passei demais, não foi? Estava olhando para lá. Ser de Salvador é uma característica. Não é uma característica? Se eu sou de Salvador, se eu quiser substituir essa estrutura de Salvador por uma palavra apenas, eu substituo por soteropolitana. Então, eu encontro uma estrutura que tem mais de uma palavra com apenas uma característica. Aí sim é uma locução. Vimos, portanto, meu predicado nominal, quando a informação indicar um estado. Meu verbo classificado, por conseguinte, como verbo de ligação. Meu núcleo, substantivos, adjetivo e advérbio. Aqui alguns exemplos para vocês. O predicado verbal, quando a minha informação for ação, acontecimento, fenômeno natural, posse ou ideia de necessidade. Meus verbos, nesse momento, vão ser chamados de significativos e classificados como transitivos ou intransitivos. O que é um verbo transitivo?
Ele pede complemento. O que é um complemento do verbo? Substantivo, palavra substantivada ou estrutura substantivada. Se o verbo não requisitar um substantivo, ele é transitivo? Não. Se ele requisitar apenas uma circunstância, ele é chamado de... Porque verbo intransitivo não precisa de complemento. Isso não tem nada a ver com o fato de um verbo intransitivo ter ou não sentido completo. Belezinha? Porque às vezes ele precisa ser identificado. No predicado determinado, no predicado verbo nominal, eu encontro dois tipos, tá? De predicado verbo nominal. No meu primeiro tipo, eu encontro obrigatoriamente a ação mais um estado relacionado com o sujeito. Lembram daquele exemplo? O carro saiu lotado. Informação sobre o carro. Saiu lotado. Eu tenho aí tanto uma ação do carro quanto um estado do carro. Uma informação super importante aqui é que este estado ele pode ser permanente ou passageiro. Eu posso dizer que Rose está cansada e Rose é cansada. Rose está cansada, passageiro. Rose está cansada, é o contrário. Rose é cansada, permanente. Rose está cansada, passageiro. Meu estado relacionado ao sujeito é um predicado verbo nominal. Ele pode ser permanente ou passageiro, ok? O estado, num predicado nominal, eu falei o quê? Que o estado é chamado de predicativo. Num predicado verbo nominal, meu estado é chamado de predicativo. Meu predicativo, ele pode ser predicativo do sujeito, mas ele também pode ser um predicativo do objeto. Ok? Rose com predicativo do objeto. Rose, como é que eu vou identificar um predicativo do objeto? Na minha época de escola, eu achava que qualquer característica que estivesse dentro do predicado era um predicativo, do sujeito ou do objeto. E a duras penas eu descobri que não é isso. Por exemplo, aí eu gosto dessa frase porque é bem visual. Eu gosto de maçã verde. Eu gosto de maçã verde. Eu tenho a mesma informação? Vanessa, não. Laís, não. Não. Tem. Aí fica um pessoal. Já viram como é que os meninos do Cefet pensam? Tá pensando em nada às vezes, né? Mas eu ficava morrendo de vontade de fazer essa cara de inteligente também, sabe? Olhar assim pro vazio. Ah, vocês nunca pensaram em fazer isso? Você vê? Tinha uma amiga que falava assim, eu faço assim, Rosa. Tá pensando em nada. Tá pensando em nada. Mas ninguém precisa saber, né? Mesma informação ou não é a mesma informação? Não é a mesma informação. Olha, é super relevante isso, super relevante. Na prova da FCC, vocês vão ter uma questão de pontuação. Qual é a pontuação mais angustiante em nossa vida? A vírgula. Meu ex-marido, ele foi meu aluno. E aí ele assistia a minha aula de pontuação. E depois que a gente casou, ele falava para todo mundo, gente, aprendi pontuação e acentuação gráfica com esta mulher.
Ele era italiano. Ele era não, porque não morreu. Ele é italiano. E aí ele falava assim na sala: não, Rose. Sabe como é que eu coloco vírgula? Como Mosé? Mosé é o nome dele, tá, gente? Mosé. Não é um apelido carinhoso. De Mozinho, mas é de Zezinho, não. É Mosé. Como Mosé? Você coloca a vírgula. Eu conto 6 palavras e põe uma vírgula. Estratégia boa. Eu descobri depois disso que vocês, todas as vezes que eu pergunto, tem algum erro nessa frase e não identifico qual é o tópico exatamente em língua portuguesa com o qual eu estou trabalhando, vocês põem a culpa na coitada da vírgula. Se não tem vírgula, vocês olham a frase e falam assim, tá faltando uma vírgula. Aí eu pergunto, onde é que vocês colocariam a vírgula? Depois de 6 palavras. Olha, vejam só. A vírgula, no entanto, é uma estrutura de pontuação que não pode separar nada que seja essencial, que seja inerente, que seja permanente. Não pode. Quando eu digo que eu gosto de maçã verde, a maçã ela está verde ou ela é verde? Eu posso separar uma estrutura que é inerente à maçã? Não. Rose Morena chegou. Rose, a professora de português, chegou. Qual das duas caracterizações acerca de Rose não é inerente? Professora de? Faz parte de Rose? Ou é uma classificação para Rose? Classificação para Rose. Agora, Rose Morena faz parte de Rose. Deu para entender? Então, o que acontece neste momento? Este verde, ele é um tipo. E este verde aqui, ele é um estado. Ele vai mudar. Ele vai deixar de ser verde para ser maduro. Então, o que nós temos aqui? Se eu encontro um tipo... Deixa eu ver se vocês já estão preparados. Ainda não. Esse estado aqui... Vejam, minha informação é sobre o eu, não é? Essa informação sobre eu é uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural, a ideia de posse é o quê? É uma ação, ok. Eu gosto de quê? Quem gosta, gosta de uma coisa, gosta de algo. Se o verbo pedir uma coisa, ele está pedindo o que nós chamamos de complemento. E todo complemento do verbo eu classifico como objeto. Vejam, do meu verbo gostar até a coisa de que eu gosto, eu passo o predicativo por uma preposição. Então, vejam que lindo, ó. Meu movimento, ele é indireto. Meu objeto, por conseguinte, é indireto. Qual é a coisa de que eu gosto? Eu gosto de maçã. Meu objeto, indireto. A maçã, ela tem um estado. E o estado eu chamo de predicativo. Que tipo de predicado é esse? Predicado, verbo, nominal, com predicativo do objeto. Aqui em cima eu tenho um predicado, verbo, nominal. Tem um predicado, verbo, nominal? Eu só tenho um predicado porque esse verde é um tipo. Deu para entender direitinho? Posso ir? Diga, amor. Posso mudar o exemplo? Tá. Vou apagar. Comprei uma bolsa azul. Julguei a prova fácil. Vamos aqui, eu comprei uma bolsa azul. Essa informação é sobre mim. Está escrito? Mas eu sei que aqui existe a palavra eu. Essa informação sobre o eu é uma informação verbal, nominal ou verbo nominal? Verbal. E essa aqui também é sobre o eu, né?
É verbal nominal ou verbo nominal? Aí lá na prova, ele seleciona azul e fácil. Os dois são adjetivos, não são? E eles afirmam, morfossintaticamente, azul e fácil têm a mesma classificação. Aí você lê novamente o enunciado. Morfossintaticamente, azul e fácil têm a mesma classificação. E é incrível como você não sai do lugar. É como se eu estivesse fazendo uma questão de raciocínio lógico. Dá uma sensação que eu não fui adequadamente alfabetizada, tá, gente? Porque raciocínio lógico tem muito de português. Vocês entendem minha frustração? Bom, se as palavras se comportam de formas diferentes, elas são... E para eu identificar se elas se comportam ou não de formas diferentes, eu preciso identificar as características, mas também as responsabilidades que cada uma está exercendo ali naquele contexto. Nesse contexto aqui, eu comprei. Quem compra, compra uma... Este verbo é de que tipo? Verbo transitivo direto. Veja que eu vou de forma direta, né? Uma bolsa é meu objeto. Esse Rose, não está aí entre o meu verbo e o objeto, não. Lembram do preciso? Quem precisa, precisa de. O de está junto com o precisar. Esse está junto com bolsa. Para ele ser transitivo indireto, a preposição ela está presa ao verbo, tá? Então, este objeto aqui é o núcleo do meu objeto direto. E este aqui está se relacionando para modificar. Belezinha? Posso seguir, não posso? Ok. Azul é uma característica inerente à bolsa? É uma característica inerente ou não é inerente à bolsa? Não é não, é? A bolsa é de que cor? Azul. Ela só deixa de ser azul se eu pintar. Aí quando eu pintar, vai ser de outra cor. Mas ser azul é inerente à bolsa. Não é, portanto, um estado, é um tipo. É permanente e é inerente. Deu para entender direitinho? Agora eu acho que vocês já estão preparados para ouvir o seguinte. Todas as vezes que vocês conseguirem perceber que existe uma característica que identifica tipo, origem, quantidade, finalidade de um substantivo, e essa característica for permanente e inerente, você vai dar o nome de adjunto adnominal. Todo adjunto adnominal marca para mim uma característica que marca tipo, é permanente e é inerente. Esse fácil pode ser um adjunto adnominal? Pode ser? A prova, ela é sempre fácil ou ela recebeu essa característica? Ela recebeu essa característica. Ela não é fácil, ela é considerada fácil. Então, se ela é considerada fácil, ela não é um tipo da prova. Ela é o estado da prova. A professora da escola, ela pode até fazer dois modelos de prova. Um modelo de prova fácil e um modelo de prova difícil. Aí é uma característica inerente. Mas aqui eu não estou apresentando a característica inerente da prova, porque ela pode não ser fácil, ela só é considerada fácil. Deu para entender direitinho? Esse fácil se relaciona à palavra prova, a palavra prova se relaciona com a palavra julgar. Quem julga, julga uma. Se este verbo pede uma coisa, ele está pedindo um. E se ele pede um complemento, esse complemento é chamado de... Eu não tenho preposição, objeto direto. Esta característica que é um estado, portanto, eu vou chamar de predicativo. Essa característica eu vou identificar sintaticamente como um predicativo do objeto.
Deu para entender? Eu posso colocar uma vírgula aqui? Posso. Porque com vírgula ou sem vírgula vai deixar de ser o estado? Não. Se por um acaso eu puser uma vírgula aqui, eu vou deixar de ser azul. Eu vou passar a estar azul. Deu para entender direitinho? Então aqui a vírgula é facultativa. Porque facultativa é aquilo que nós podemos ou não apresentar sem alterar sentido. Deu para entender direitinho? Vocês acabaram, se vocês entenderam realmente direitinho, vocês acabaram de perceber qual é a diferença entre o adjunto adnominal e o predicativo do objeto. Posso seguir, não posso? Deixa eu ver qual é o slide. Agora exercício. Vamos ver como é que isso é cobrado para nós. E se isso realmente cai na prova, não é? Vocês querem um tempinho para fazer? Ou eu prefiro um tempinho para fazer. Não vou dar escolha para vocês não, porque senão não tem treinamento, tá? São 8h36. 5. São quantos nessa sequência? São quantos exercícios nessa sequência? Eu acho que em um slide tem 2, não é? Em um slide tem 2, então vocês têm 4. Vocês vão fazer do... É porque tem um slide que tem 2 mesmo. São 2 do CESP. Do slide... Qual é o primeiro slide? A numeração? Tá no finalzinho aí. Tá bem, deve estar... 8 ao 10. Hora do treino. Vamos? Marcaram qual? Eu acho que tem uma que a gente não consegue fazer. Mas não é essa, não. Acho que é a próxima. Enfim, vamos dar uma olhada. O veículo elétrico não emite gás carbônico ou nenhum outro tipo de gás nocivo ao meio ambiente. Assinale a alternativa em que o predicado destacado... O que é predicado? Informação. Classifica-se como o predicado presente no trecho em destaque na frase acima. Olha, o predicado ele começa daqui, de não emite, tá? Porque o que não emite? Está em negrito aqui por equívoco, ok? Essa informação sobre o veículo elétrico é uma informação que dá ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, posse ou estado. É estado? Ação, porque emitir é uma ação, ok. Nós já temos a identificação de ação aqui, nós temos que avaliar se existe algum tipo de estado para o sujeito ou para o objeto. O verbo emitir, já que é ação, ele vai ser classificado em transitivo ou intransitivo. Quem emite, emite algo, emite uma coisa, portanto, um complemento que eu chamo de objeto. Sem preposição, objeto direto. O que ele está emitindo? Gás carbônico ou outro tipo de gás nocivo. E aí nós encontramos duas características. Carbônico se relacionando com gás, nocivo se relacionando com gás. Essas características identificam para nós estado ou identificam para nós um tipo, uma característica inerente, tipo, característica inerente, permanente. Se eu tenho característica inerente, permanente, qual é a função que eu tenho? Adjunto, adnominal. Belezinha? Posso ir, não posso? Ok. Eu tenho, portanto, somente um predicado verbal. Vou apagar para despoluir um pouquinho. A fabricação de veículos elétricos será importante para a preservação do meio ambiente.
Ser importante para a preservação do meio ambiente é uma informação verbal ou nominal? Nominal, porque ser importante é uma característica, é um estado. Meu verbo, portanto, verbo de ligação. Importante é o meu predicativo, porque o estado é um predicado nominal, é chamado de predicativo. Fabricar veículos elétricos ficará cada vez mais oneroso. O que vai ficar cada vez mais oneroso? Ok, essa informação sobre fabricar veículos elétricos é uma informação verbal ou nominal? Verbal? Ficar mais oneroso é o quê? Qual é a informação sobre fabricar? É ficar? É que, olha, vai ser... Então, a informação sobre fabricar veículos elétricos está em oneroso. Ser oneroso é uma ação ou é um estado? É um estado. Se a informação sobre fabricar veículos elétricos está em oneroso, eu não posso ter aí um predicado verbal. Porque a informação em um predicado verbal está no verbo. Aqui não está no verbo. Meu predicado é um predicado nominal e o meu verbo é chamado de verbo de ligação. Porque ficar... Não. Ok. Olha. Fiquei na escola. É um acontecimento. Fiquei doente. É uma característica. Entendeu? Então, ficar é um verbo que pode, em determinados contextos, ser identificado como um verbo de ligação, porque apresenta para nós um estado, e pode identificar uma informação verbal, por ser um acontecimento. Ficar na escola, ficar transitando. Ficar transitando é bem que você encontra uma locução verbal, mas ficar... no curso, ficar na ideia de permanecer. Aí sim é um predicado verbal. Se eu tenho ficar no sentido de estabelecer uma ligação entre a coisa sobre a qual eu informo algo e a sua característica, predicado nominal, tá? Diga, gata. Ah, legal. Já que eu nem ia tocar nesse assunto, mas já que você tocou nesse assunto, e eu acredito que algumas pessoas, ao rever a aula, ou algumas pessoas de casa, identificando essa classificação, também ficou na dúvida, ou ficará na dúvida. É por isso que eu vou explorar. Isso aqui é o quê? Não é informação? Alguém tem dúvidas de que essa parte é informação? Eu estou informando que alguma coisa ficará cada vez mais onerosa. Que coisa é esta? Fabricar veículos elétricos. São os veículos que ficarão onerosos? Não, é toda essa construção aqui, né? Toda essa construção está na posição de uma... Toda coisa é o quê? Um substantivo. É a coisa sobre a qual eu estou informando... algo. Então, é um substantivo na posição de um... Só que este sujeito é um sujeito comum. Ele possui aqui um verbo. Então, eu chamo de sujeito oracional. Porque toda estrutura que tem um verbo e informa algo, eu vou chamar de oração. Isso significa dizer que todo predicado é uma oração. Ok? Então, essa estrutura que possui um verbo e é identificada como uma oração, ela está na posição de um substantivo. E que posição é essa? Sujeito. Lembram que eu indiquei que sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. Sujeito, portanto, é uma coisa. A posição de sujeito, ela só pode ser ocupada por substantivo. Ou palavra, ou estrutura. Quando me refiro à estrutura substantivada, eu estou identificando justamente as orações na posição de um substantivo, tá? Posso ir? Ou peraí? Somente